Grande entrevista com a apresentação de Susana Alves. Muito boa tarde. Hoje o tema da grande entrevista é a adoção em Portugal e para abordarmos este assunto convidamos a Sílvia Caraça, assistente social no Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental da Cáritas de Coruche. Muito boa tarde, Sílvia. Boa tarde. A adoção é sempre um tema delicado, uma vez que abarca questões emocionais, sociais e burocráticas. Sem dúvida que este é um tema, por vezes, complicado, portanto, de se referenciar. As pessoas que pretendem adotar uma criança, qual é o primeiro passo a dar para o fazer? Então, antes de mais, gostaria muito de agradecer o convite que foi endereçado à Cáritas para participarmos hoje na entrevista. O nosso contributo será, com certeza, do ponto de vista prático e dos conhecimentos que temos sobre a área da infância e juventude. E como a Susana bem referiu, nós vamos nos centrar nestas questões mais práticas, porque efetivamente falar de adoção é um tema muito delicado e traz com ele questões também do ponto de vista emocionais, sociais, que se poderiam estender quase uma tarde inteira a falarmos sobre elas. Agora, relativamente à pergunta que colocou, como é que poderia repetir a pergunta, por favor? Sim, não há problema. As pessoas que pretendem adotar uma criança, qual é o primeiro passo a dar para o fazer? Pronto, o primeiro passo, acima de tudo, é falar em família e decidir. Decidir com consciência e pesar todos os pós e contras, informar-se em família. Após tomarem essa decisão consciente, devem-se deslocar ao serviço local de segurança social ou ao serviço distrital e solicitar um atendimento com o técnico que faz os atendimentos eventuais. Depois desse atendimento será com certeza esclarecido, há uma breve abordagem sobre o tema, sobre a intenção dos candidatos, podem ser um casal ou pode ser uma pessoa singular, e depois serão encaminhados e todo o processo irá ser conduzido a partir daí, da Segurança Social e do Centro Distrital da zona onde vivem. Provavelmente muitos não sabem, mas existem dois tipos de adoção, a plena e a restrita. Em que consiste cada uma delas? Pois, efetivamente há estes dois tipos de adoção. Agora em Portugal o tema da adoção tem sido muito falado e no último executivo tem sido um assunto que preocupou aqui os nossos legisladores. E em setembro saiu a nova legislação para a adoção. É uma legislação que vigora e que vai de acordo com a anterior e com toda a que tinha sido imposta até então, e que vem aprovar este regime jurídico de adoção. Portanto, há muitos outros parâmetros no meio, para além de uma adoção plena e de uma adoção restrita, mas estes são os dois grandes grupos. Uma adoção plena consiste numa adoção que um casal ou uma pessoa singular fará a uma criança ou jovem de um modo total. Isso significa que a criança ou jovem deixará de ter contacto com qualquer família biológica. Portanto, não terá mais contacto com a família biológica, vai ter laços estreitos com a família que o adotou, inclusive poderá adotar o nome, o apelido da família que agora o adotou, é herdeiro de toda, da família, passa a ser considerado como e a ter todas as regalias como um filho biológico. Isto na adoção plena. Relativamente à adoção restrita, a adoção restrita tem aqui outros contornos. É uma adoção que a criança pode continuar a manter os laços com a família de origem. É uma adoção em que a criança não pode ser herdeira da família adotiva e que até em determinadas circunstâncias pode ser revogada, ou seja, pode voltar, pode ficar sem efeito, por assim dizer.
Agora, é importante ter em conta que todos estes dois parâmetros da adoção, seja a plena, seja a restrita, são sempre tidas pelo juiz e mediante uma sentença, mediante um processo, uma medida de promoção e proteção. E é nessa medida que depois ficam definidos uma série de parâmetros. E como cada caso é um caso, e como também estamos a falar de crianças e de novas famílias, as situações são sempre muito delicadas e para cada situação quase que há aqui determinados parâmetros a seguir. Mas pronto, de modo geral, estas são as duas distinções entre a adoção plena e a adoção restrita. Para quem quer adotar, quais são os requisitos para que possam adotar uma criança? Então, quem quer adotar tem que ter no mínimo 25 anos, se for um casal. Casal esse que pode estar casado ou a viver em união de facto há mais de 4. Ou então, se for uma pessoa singular, se não estiver de momento nenhum relacionamento, tem que ter mais de 30 anos. Estes são em termos de critérios de idade. Depois, a partir dos 50 anos de idade, imaginemos que uma pessoa singular com 52 anos decide que está num momento da vida dela em que gostaria muito de poder ter um filho e de poder adotar uma criança. Portanto, ela não está impossibilitada de o fazer, mas tem que ter em conta e em consciência que a diferença de idades entre o futuro pai ou a futura mãe não pode ser superior a 50 anos face à criança. Portanto, tem que haver aqui esta diferença de idades para que depois também o progenitor consiga acompanhar o crescimento da criança ou do jovem. Há um limite de 60 anos. A partir dos 60 anos já não é considerado um candidato execuível para o processo de adoção, mas até lá o hiato entre a idade do progenitor e a idade da criança tem que ser os 50 anos. Depois, mais requisitos. Muita gente acha que só quem tem grandes posses económicas ou grandes situações em termos laborais... Exatamente, essa também era uma das questões que ia colocar, se os rendimentos de quem adota são tidos em conta. São tidos em conta. São tidos em conta naquilo que poderá ser o garante da satisfação das necessidades de uma criança ou jovem para um crescimento saudável. Mas são tidos em conta como a nível nacional também é tido em conta todo o rácio, o rendimento per capita. Portanto, são feitos os cálculos, e daquilo que eu tenho conhecimento, são bastante... são em conta, têm um rácio pequeno, ou seja, uma família de classe média baixa pode adotar perfeitamente. Agora, tem a que ter as condições de habitação, a capacidade, as condições psíquicas e de saúde que lhes permitam exercer inteiramente as responsabilidades parentais. Isso é o mais importante. Acho que é mais importante até do que as outras condições. Mas ainda assim, mesmo ainda assim, é tido em conta, portanto é um dos pontos a considerar-se numa adoção. Sim. Mas estão a par e passo com as questões de saúde. Portanto, tanto as questões de saúde dos cuidadores ou dos candidatos à adoção, como as questões habitacionais, como as questões de rendimento, todas elas entram no mesmo bolo. Tanto que os documentos, quando depois são solicitados documentos para apresentar a candidatura, são documentos sobre os rendimentos, documentos sobre a situação laboral, documentos sobre a situação de saúde. Portanto, estas 3 áreas são tidas em conta. Na adoção, as candidaturas de casais têm prioridade nos processos em relação àquelas pessoas que vivem sozinhas e querem adotar, aliás? Eu peço desculpa que não percebi a pergunta, poderia repetir? Sim. As candidaturas de casais têm prioridade nos processos sobre aquelas pessoas que vivem sozinhas e que querem adotar? Olha, eu não consigo responder a essa pergunta porque não
lá está, eu faço parte de uma IPSS, não é? E o conhecimento que tenho é prático, é do terreno e é daquilo que também vamos vendo e conversando com outros colegas. Eu acho que não. Agora, se me disser que, e eu acredito que daqui mais para a frente, ao longo da nossa conversa, vamos falar nisso, se me disser que é tido em conta o que é melhor para a criança. E poderá haver casos em que o melhor para aquela criança especificamente será ter ambos os progenitores, um pai e uma mãe, ambas as figuras, a materna e a paterna. Portanto, há questões, isto é sempre, todos os casais ou pessoas singulares que são candidatos à adoção têm que ter a consciência de que são eles que vão ser escolhidos. E ninguém vai escolher uma criança para eles. Ou seja, há uma lista de crianças que precisa de uma família e é com base nas características dessas crianças que se vai procurar o melhor candidato. Às vezes pode ser uma pessoa singular, mas outras pode ser um casal. Exatamente. Portanto, e falando em listas, o que são e como funcionam essas listas de adoção? Pronto, agora com a nova legislação, no qual eu confesso que estive a ler agora recentemente, mas ainda é tudo muito recente, ela saiu agora no dia 8 de setembro. Estas listas até poderão funcionar de outra forma e o caminho que os centros distritais vão levar vai ser na melhoria também dos critérios e da forma como as listas se constituem. Mas existem duas listas nacionais, não é? A lista das crianças em condições de adoptabilidade e a lista dos candidatos para a pais adotantes, dos candidatos de adoção. E quando se atribui uma criança a um casal, esta atribuição é feita, como eu disse anteriormente, sempre na ótica do superior interesse da criança. Ou seja, nesta lista nacional vai-se pesquisar pais para crianças jovens e não crianças para candidatos. Portanto, é uma lista que, vamos pôr assim, temos a Maria, é uma criança de 4 anos com estas e estas e estas características. A Maria, neste momento, está capacitada, já reúne todos os requisitos para poder e ter o direito de estar inserida numa família. Então, vai-se à lista dos candidatos e vê-se, perante as características da Maria, quem seriam os pais que mais se adaptariam a estas condições. Portanto, isto é feito sempre aqui, sempre com base em critérios, seja quantitativos, seja até qualitativos. Isto é um bocadinho um tiro no escuro, não é? Quase como quando nasce um filho e quando temos um filho, a situação é a mesma. Há muitos pais que nos perguntam, e muita gente da comunidade que pergunta, será que vai demorar muito tempo? Eu não sei se a Susana tem essa pergunta para Sim, porque costumam dizer que por vezes é muito moroso, exatamente. Na adoção, às vezes, o processo é moroso. Agora, é moroso porque é um bocadinho o acaso, é um bocadinho aqui a questão do destino. Alguma coisa há de chegar a fazer sentido, ou seja, isto é como há casais que quando querem ter filhos têm a sorte de conseguir logo e ter filhos biológicos e conseguir engravidar e ter um filho saudável e tudo correr bem. Há outros casais que passam por processos mais complicados e têm que passar por questões de fertilidade. E há outros até que têm que passar pelo luto de perceber que não conseguem gerar filhos biológicos. Portanto, tudo é um processo e nada sai na nossa vida definido a dizer, olha, daqui por um ano vai ter um filho. E com os processos de adoção acontece o mesmo. Agora, com esta nova legislação, e o grande objetivo desta nova legislação, eu creio que será adiantar todo este processo, ou não atrasar tanto. Porque uma das coisas que está muito implicadas na legislação é esta questão do tempo e do tempo a que uma criança fica à espera de poder ter uma família, de poder ser adotada. Estas crianças normalmente estão tanto tempo à espera porque em Portugal
existe a nossa política de infância e juventude está muito, muito virada para a família e para a família biológica, e portanto existem muitas hipóteses que se dá à família biológica de se manifestarem o interesse de poder cuidar e educar os filhos, e portanto é um processo que é muito demorado também por aí, porque eu não estou certa, mas eu creio que a família biológica tinha quase um espaço de mais de um ano para se poder manifestar ou para poder dar provas de que ainda tinha interesse pela criança. E agora, com esta nova legislação, já não é bem assim. O juiz dá um tempo muito mais apertado aos pais e à família biológica para se manifestarem e dizerem se é do interesse deles cuidarem do filho. Durante o processo, portanto, para a adoção, as crianças são acompanhadas por especialistas? Sim, são bastante. Estas crianças normalmente, portanto, ou estão inseridas ou num CAT, num Centro de Acolhimento Temporário, ou num lar de infância e juventude. Num ou noutro sítio existe sempre um corpo técnico que acompanha essas crianças. À parte do corpo técnico que acompanha as crianças dentro das instituições, depois há os técnicos da Segurança Social da área da adoção que vão também acompanhando o processo e estando muito diretamente ligados com todas as questões inerentes às crianças. São crianças que têm sempre muitos olhos a olhar por elas, é verdade. E durante o processo de adoção, portanto, os futuros pais, digamos assim, vão de vez em quando, antes de levar a criança, vão, digamos, a essas instituições para ter o contacto com a criança, para que se comecem a conhecer melhor? Sim. Isto depois depende de cada equipa da adoção dos centros distritais e até da própria criança, da própria instituição, daquilo que o juiz decretar. Depende mesmo das características de cada caso. Mas, normalmente, sempre que uma criança está em condições de adaptabilidade, os candidatos são informados, veem o perfil da criança através de uma ficha que existe, veem o perfil da criança, depois dizem a intenção, se sim ou não, se querem avançar com a adoção ou não. Avançando com a adoção, eles vão ter um primeiro contacto que normalmente é feito por fotografias, seja por parte da criança, seja até por parte da família. O contacto não é assim muito abrupto, portanto vão tendo um contacto primeiro por fotografias, depois a criança começa a ser trabalha-se com a criança, os psicólogos, quem a acompanha trabalha com a criança, o facto dela ir ter uma nova família, novos pais, começa-se a falar sobre esses pais à criança, a mostrar fotografias, portanto é um processo que, ainda que não seja muito demoroso, porque não é, pode acontecer num mês, 2, 3, mas é um processo delicado e que tem atenção também o tempo de adaptação de cada criança. Depois os pais vão visitar a criança ao sítio onde ela está, podem passar, por exemplo, um fim de semana com ela e voltar a entregá-la. Portanto, o caminho não é abrupto, vai sendo feito por fases. Por exemplo, um casal que chega então a uma instituição a referir que quer adotar. Normalmente os casais dizem a sua preferência, se preferem um menino ou uma menina, ou têm que sujeitar, portanto, à seleção própria feita pela instituição. Sim. Os casais vão se dirigir sempre ao centro local da Segurança Social ou ao seu centro distrital, nunca a uma instituição. Portanto, vão sempre dirigir-se à Segurança Social. Dirigindo-se à Segurança Social e passando por todas as fases de candidatura, uma das primeiras fases é realmente perceber quais são os requisitos que o casal tem, porque é óbvio que há requisitos, até também de acordo com as suas próprias características. E podem optar, querer adotar uma menina, querer adotar um menino. Depois há uma série de perguntas que lhes vão fazer, se adotando uma menina haveria possibilidades de, se a menina tivesse uma irmã, adotar a irmã ou não. Portanto, há aqui uma série de questões que vão fazendo. Agora,
quanto maior for, quanto mais apertado for o critério, não é, para os pais, imaginando que um casal quer um bebê menino de até 1 ano, caucasiano, e, portanto, tudo isso vai fechar mais o critério. E depois também pode ter a ver com o tempo de espera. Pode influenciar o tempo de espera, sim. Normalmente, quando são 2 irmãos, portanto, colocam... Portanto, aliás, até porque eu conheço um desses casos, que são 2 irmãos, e eles disseram ou têm que adotar os 2, ou então vai ter que esperar mais tempo. Há essa possibilidade também. Depois, lá está, cada caso, também cada decisão do juiz. Se forem crianças que são extremamente ligadas uma à outra, fará todo o sentido que essas crianças encontrem um casal que queira ficar com as 2, do que sejam separadas, para poder estar uma com um casal e outra com outro. Tudo depende da urgência da adoção, da relação que as crianças têm uma com a outra, mas sim, é sempre dado, eu acho que é sempre dado a escolher aos candidatos, ou ao candidato, a possibilidade de poder adotar os irmãos. E depois já do processo ter terminado, ou seja, de levarem a criança consigo, um casal, por exemplo, depois tem também, nos primeiros meses, há algum acompanhamento para perceber se a criança se está, então, a ambientar a família? Sim, porque o processo de adoção, como eu já referi, não é uma coisa abrupta e não acontece e não fica assim definitiva. Portanto, depois de se encontrar os candidatos para a criança fica em fase de pré-adoção com aquele casal. E aquele casal fica com uma medida de promoção e proteção de adoção àquela criança. E durante 6 meses há acompanhamentos por parte da Segurança Social e por parte dos técnicos do tribunal. Há acompanhamentos que, correndo tudo bem, eu digo 6 meses, às vezes pode demorar 1 ano, mas correndo tudo bem, o juiz convoca uma audiência no Tribunal de Família e Menores da área de residência, convoca-se depois uma audiência e profere-se a sentença de adoção, e aí o processo de adoção fica concluído. Mas há sempre uma fase de pré-adoção. É onde a criança está com os seus pais já, e onde nós esperamos que tudo corra bem para que o processo seja finalizado e concluído. Na sua opinião, em Portugal o processo da adoção, portanto, não é demasiado moroso? Na minha opinião, ainda é muito moroso, porque os técnicos que existem não conseguem também dar resposta às situações, porque só quem pode fazer este trabalho são os técnicos da Segurança Social. E infelizmente a Segurança Social neste momento não está a renovar o seu corpo técnico, e cada vez mais os técnicos estão exacerbados e sobrecarregados com o trabalho. Eu quero acreditar que esta nova legislação venha ajudar o processo, porque o objetivo foi que ajudasse na questão do tempo. Mas, lá está, como Portugal tem esta política de apoio à infância e juventude tão centrada na família, e que prevalece e defende tanto os laços biológicos e os laços familiares, acaba por ser aqui uma balança um bocadinho equilibrada, porque, por exemplo, todo o trabalho que se tem feito e desenvolvido com pais com fraca capacidade parental, ou que as suas competências precisem de ser mais potenciadas, ajuda também com que os processos de adoção sejam menores. Este era o ideal. Agora, que infelizmente existem muitas crianças em lares de infância e juventude, e até em CATs, que nem podem ser adotadas, nem vão voltar mais para a família biológica, infelizmente, porque depois temos essa noção. Existem, e isso, na minha opinião, é que tem mesmo que ser trabalhado. Chegarmos aqui a um consenso de perceber no superior interesse da criança aquilo que é o melhor para ela, porque muitas crianças ficam anos e anos e anos em lares de infância e juventude porque as famílias não têm
capacidades, seja psíquicas, seja sociais, seja tudo, não têm capacidades para as educar e cuidar delas, mas depois também estas crianças não são elegíveis para a adoção, portanto ficam aqui num vazio, ficam aos cuidados da instituição, que já têm vindo muito a melhorar, e nós sabemos que muitas instituições fazem, mas não é o ideal. O ideal é crescerem numa família, não é? E essas crianças que ficam nas instituições, que não podem mesmo de facto ser adotadas, o que é que lhes acontece depois, por exemplo, quando atingem a maioridade? Pronto, quando é definido um projeto de vida para essas crianças, este projeto de vida vai, normalmente quando eles já têm 15, 16, já vai contemplar ou o retorno à família biológica, e pode não ser pais, pode ser algum familiar que os possa acolher, ou então a autonomia de vida. São crianças que cada vez mais nós assistimos nos lares de infância e juventude, e ainda bem, a crianças que querem ficar lá até aos 21 anos, e jovens que estão a ingressar em ensinos profissionalizantes e em ensino superior, e podem lá ficar até aos 21 para se conseguirem organizar. E depois existem também apoios por parte da Segurança Social que ajudam esses jovens a iniciarem a sua vida adulta. Por exemplo, apoio em meios natural de vida, apoio à renda, portanto há uma série de apoios. Continuo a dizer, não é o ideal. Estas crianças que não voltam para a família biológica ou para o sítio onde vivem, ou criam laços muito estreitos com a instituição onde estão, ou então também se vão sentir um bocadinho perdidas, né? Quando saírem, é natural. Mas os técnicos que lá estão têm tentado fazer o melhor que podem e que sabem para que eles consigam autonomizar. São obrigados a crescer à força, não é? Exato. Há pouco disse que, portanto, a anterior legislação, ou não tanto agora a nova legislação, portanto, dava, portanto, parecer mais favorável à própria família, aos laços de sangue. Já houve casos, sim, então, em que casais que adotassem a criança tivessem que a devolver aos verdadeiros pais? Não. Isso não existe. Por isso é que demora tanto tempo, porque a decisão de um juiz de esta criança vai ou não vai para a adoção é irrevogável. E a partir do momento em que esta criança é considerada apta para a adoção, nenhum casal correrá o risco de ela ser devolvida aos pais. Claro que houve aí situações mediáticas. Eu lembro-me há uns anos uma menina russa, na comunicação social. Exato. Pronto, isto foram processos que não foram bem feitos, não é? E aliás, esta nova legislação até traz, eu confesso que não li sobre isso, portanto não posso falar muito, mas traz aqui muitas questões sobre a adoção internacional, porque havia antes o risco de depois vinham os pais dizer que não tinham dado autorização, portanto havia aqui muitas questões. Agora, a pergunta que me fez, quando uma criança é considerada elegível para a adoção, já não volta aos pais biológicos. Mesmo que estes queiram de volta? Mesmo que eles a queiram de volta. Portanto, aí já não há mesmo opção. Agora, não lhe posso dizer que não existem situações muito atípicas e que conhecemos, de que as crianças lembram-se dos seus progenitores, depois agora já temos estas redes sociais, é mais fácil, os contactos entre as pessoas são muito mais fáceis, em que depois existe contacto e que as crianças acabam por conseguir manter o contacto com a família biológica e, mediante um acordo entre a família adotiva e a família biológica, poder estar com os progenitores. Agora, isso são casos muito específicos. Pode acontecer, não é? Estamos quase no fim desta entrevista e, saindo um pouco deste tema central desta entrevista, a Sílvia colabora na Cáritas de Coruche, é assistente social no Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental da Cáritas de Coruche. Com que género de assuntos a Sílvia normalmente trabalha?
Nós trabalhamos com crianças e jovens em risco e com as famílias. Ou seja, eu estou do outro lado da moeda. Espero eu daquele que nenhuma criança com o qual nós trabalhamos vá algum dia para a adoção. Portanto, nós trabalhamos com os pais que passam ou estão a passar por alguma dificuldade que está a condicionar as suas capacidades parentais e que está a condicionar a forma como melhor conseguem garantir um desenvolvimento harmonioso e saudável aos seus filhos. E é com esses pais que trabalhamos e que tentamos potenciar o melhor que a família tem. Agora, temos tido muitas situações de divórcio que nos têm surgido, é um tema que cada vez surge mais, o divórcio e os conflitos nas famílias. Inevitavelmente temos tido situações de grandes carências económicas que afetam a capacidade dos pais para conseguir dar o melhor aos seus filhos, e nós achamos que o conceito de cruz não está... Sabemos que o conceito de cruz também está a sofrer com este impacto nacional, mas o que é certo é que existe cada vez mais famílias a passar por dificuldades extremas em cruz. E por isso é necessário então este enorme apoio familiar. Diga, por favor, não percebi. E por isso é que há cada vez mais esta necessidade de apoio familiar, dar apoio a estas famílias. Portanto, também dão apoio também especial aos menores. Aliás, já passaram por vocês casos complicados? Passam sempre casos muito, muito complicados por nós. E os processos, nós quando nos chega uma família, a família é vista como um todo. A criança é o titular, a criança ou o jovem é o titular, mas toda a família vai ser alvo da intervenção. E isso significa que, ainda que nós só sejamos 3, sou eu, que sou assistente social, é o Dr. Gonçalo Romba, que é psicólogo, e é a doutora Ana Miriam Barradas, que é psicóloga. Portanto, é um assistente social e 2 psicólogos, mas temos que conseguir, nós neste momento estamos com cerca de 170 indivíduos, crianças, jovens, todas as famílias. É muito. O nosso acordo é só para 33 famílias, mas nós costumamos, e esta é a nossa máxima, no risco não se espera, atua-se. E se nós temos uma situação de risco que nos chega à Cáritas a pedir ajuda, seja até a título pessoal, nós nunca fechamos a porta. Agora, às vezes não conseguimos dar a resposta mais imediata que é desejável para a família e para a situação, mas nunca a Cáritas fecha a porta a nenhuma situação. Ou seja, os casos que chegam até vós são através da Segurança Social ou as próprias pessoas que tomam mesmo essa iniciativa de pedir ajuda? Sim, o nosso CAFAP tem esta característica. Há CAFAPs, CAFAP é a abreviatura é a sigla Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental. Há CAFAP que só funciona com encaminhamentos da Segurança Social, da CPCJ ou do Tribunal. Há outros que são mais abrangentes. O nosso é mais abrangente. Nós tanto recebemos sinalizações da Comissão de Proteção de Menores, do Tribunal, quando as coisas já estão em Tribunal, das escolas, recebemos muitas sinalizações das escolas, dos centros de saúde e também pedidos de apoio. E temos ainda um número significativo de casos a acompanhar que nos chegaram por pedidos de apoio. E acredito que são situações tão ou mais urgentes do que aquelas que nos chegam por outras vias. Muito obrigada, Sílvia, e assim chegamos ao fim desta entrevista. Desde já, muito obrigada por ter aceito a entrevista, ainda para mais para falar de um assunto bastante delicado, que podíamos ficar aqui horas e horas a falar acerca dele, que é a adoção, que é sempre um assunto bastante delicado, até porque implicam crianças, e crianças são menores, e que é sempre um assunto bastante delicado. Muito obrigada por ter aceito esta entrevista e vir explicar um pouco do que é a adoção em Portugal. Obrigada, boa tarde. Muito boa tarde, Sílvia. Estivemos então a falar sobre a adoção em Portugal, foi o tema de hoje, discutido na grande entrevista da Rádio Voz de Sorraia, em que estivemos então a falar com Sílvia Caraça, assistente social no Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental da Cáritas Cruz. Tenha uma muito boa tarde.